As correntes rangiam contra a pedra úmida do porão, ecoando o pulsar acelerado do coração de Lírien. O ar era sufocante, carregado de mofo e do cheiro metálico de sangue antigo, mas nada comparável ao terror que a consumia enquanto os cânticos da cerimônia da lua ecoavam do andar de cima. Ela estava de joelhos no chão gelado, os pulsos em carne viva, onde o ferro encantado mordia sua pele, impedindo qualquer tentativa de transformação. Seus cabelos castanhos, emaranhados e sujos, caíam sobre o rosto, mas não ocultavam as lágrimas que escorriam quentes por suas bochechas. Por que agora? Por que durante a noite sagrada, quando o véu entre o mundo dos mortais e o das feras se afinava? Lírien não era uma loba como as outras. Nascida de uma linhagem impura, filha de uma humana e um alfa renegado, ela fora caçada desde a infância nas sombras de Virnator, o império das sombras eternas. Esse vasto território de montanhas negras e vales enevoados, esculpido por eras de erupções vulcânicas e maldições ancestrais, era governado por clãs de lobos-lobisomens que se reuniam em citadelas de obsidiana polida. Aqui, nas terras de chuva incessante e névoa, que sussurrava segredos proibidos, os alfas reinavam com punhos de ferro e presas de prata, mantendo tratados frágeis com os remanescentes humanos que serviam como tributos ou escravos. A cerimônia da lua, o ritual que renovava os laços de sangue entre os clãs, era o coração pulsante do império, e Lírien fora arrastada para cá como oferenda, uma impura, para ser purgada no porão das execuções, longe dos olhos da corte. Os cânticos subiam como um coro de uivos distantes, misturando vozes graves e harmonias etéreas que faziam o chão tremer. Ela podia imaginar a grandiosidade da Sala da Lua na citadel de Eboncrag. Colunas de basalto negro erguendo-se até um teto abobadado, cravejado de cristais luminescentes, simulando o céu noturno. Ali os alfas do Império, guerreiros com pelagens prateadas e olhos que brilhavam como brasas, se curvavam perante o rei alfa, Vorath, o Senhor das Sombras. Ele era uma lenda viva, um imortal de linhagem antiga, cuja transformação não era mera fúria, mas uma dança controlada com a escuridão. Diziam que seu olfato podia farejar traições a léguas de distância e seu toque. Seu toque era o que aterrorizava e atraía as lobas das cortes. Lírien estremeceu só de pensar nele, um misto de medo e algo mais profundo, mais proibido, que ela mal admitia para si mesma. De repente, um rugido ecoou pela cidadela, silenciando os cânticos. O ar pareceu se tornar mais denso, carregado de uma presença opressiva que fez as correntes de Lírien vibrarem. Ela ergueu a cabeça, o coração martelando no peito, enquanto passos pesados desciam as escadas de pedra em espiral. Torchlight dançava nas paredes úmidas, projetando sombras alongadas que pareciam garras vivas. Não era um guarda comum. O cheiro que precedia os passos era selvagem, como terra molhada após uma tempestade, e algo primal e inebriante, que fez o estômago dela se contrair. A porta do porão se abriu com um estrondo, e ele surgiu na soleira. Vorath, o rei alfa. Alto e imponente, sua silhueta preenchia o espaço como uma montanha viva. Seus cabelos negros caíam em ondas selvagens sobre ombros largos, e seus olhos, de um âmbar flamejante, fixaram-se nela com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Ele vestia as túnicas rituais de veludo escuro bordado com runas de sangue, mas sua postura era de um predador, os músculos tensos sob o tecido, como se a transformação lutasse para romper a superfície. O cheiro dele a invadiu, madeira queimada, pelagem úmida e um toque de algo metálico como sangue fresco. Lírien sentiu um calor inesperado subir por sua espinha, traidor, fazendo suas coxas se apertarem involuntariamente. Você, ele rosnou, a voz grave ecoando como um trovão baixo, carregada de uma fome que não era só de caça. Ele avançou, os passos deliberados, ignorando os guardas que o flanqueavam com olhares nervosos. O ar entre eles crepitava, e Lírien percebeu que ele inalava profundamente, o nariz se dilatando enquanto farejava o ar ao redor dela. Seu cheiro corta através da névoa como uma lâmina. Por que uma impura como você foi escondida durante a cerimônia?
Ela engoliu em seco, o corpo tremendo não só pelo frio das correntes, mas pela proximidade dele. Ele parou a poucos centímetros, tão perto, que ela podia sentir o calor irradiando de seu peito largo, o tecido de sua túnica roçando levemente contra seus joelhos expostos. Seus olhos desceram para as marcas em seus pulsos, e por um instante, algo sombrio cruzou seu rosto. Raiva? Desejo? Ele estendeu a mão, os dedos longos e calejados pairando sobre a corrente, sem tocá-la ainda. Mas o gesto foi o suficiente para fazer a pele dela formigar, um pulso de energia que subia de seu ventre como fogo líquido. Eu sou ninguém, ela sussurrou, a voz rouca de desespero e exaustão. Mas mentia. Seu sangue cantava em resposta ao dele, uma conexão que ela não entendia, mas que a fazia querer se aproximar, mesmo sabendo que era morte. Os guardas murmuraram protestos, mas Vorath ergueu a mão, silenciando-os com um olhar que poderia congelar o sangue nas veias. Não minta para mim, pequena loba, ele murmurou, inclinando-se mais, seu hálito quente roçando a curva de seu pescoço. O cheiro dele a envolveu completamente agora, fazendo suas narinas arderem e seu corpo reagir de formas que a envergonhavam. Um tremor nas pernas, um aperto no peito que não era só medo. Seu sangue carrega o eco de ancestrais que eu conheço, e durante a lua nada escapa ao meu olfato. Com um movimento fluido, ele agarrou a corrente, os músculos de seu braço se flexionando sob a manga da túnica, e a quebrou como se fosse palha. O ferro se partiu com um estalo, e Lírien caiu para a frente, diretamente contra o peito dele. O impacto foi elétrico, o calor sólido de seu corpo a envolveu, o contorno firme de seus músculos pressionando contra seus seios, fazendo-a ofegar. Seus braços a envolveram por instinto, uma mão grande se assentando na base de sua espinha, puxando-a mais perto, até que não houvesse espaço entre eles. Ela sentiu o batimento acelerado de seu coração, ecoando o dela, e algo rígido, urgente, contra sua barriga. Uma prova inegável de que o rei não era imune ao que quer que aquilo fosse. Você não será purgada esta noite, ele sussurrou contra seu ouvido, os lábios roçando a concha sensível, enviando ondas de calor que a fizeram arquear involuntariamente. Mas o que farei com você? Isso depende do que seu sangue me revelar. Os guardas recuaram, o porão agora silencioso, exceto pelo som de suas respirações entrecortadas. Lírien sabia que aquilo era o início de algo perigoso, um fio que a ligava ao rei das sombras de Vir-Nator. E enquanto o corpo dele a prendia ali, forte e inescapável, ela se perguntava se fugiria ou se renderia ao chamado que pulsava em suas veias. Vorath não a soltou imediatamente. Seus braços permaneciam como barras de ferro vivo ao redor dela, o calor de seu corpo infiltrando-se através das roupas finas e rasgadas de Lírien, fazendo sua pele arder onde se tocavam. Ela tentava se afastar, mas o gesto só a pressionava mais contra ele, o contorno rígido de seu peito moldando-se às curvas suaves do dela, enviando um tremor incontrolável por suas pernas. O cheiro dele, terra úmida, fumaça e algo selvagem como o vento antes de uma caçada, invadia seus sentidos nublando sua mente. Por que seu corpo traía assim? O medo deveria dominá-la, mas ali, encostada àquele predador imortal, uma faísca de desejo se acendia, quente e proibida, fazendo seu ventre se contrair. Levante-se, ele ordenou, a voz um rosnado baixo que vibrou contra sua orelha, enviando arrepios pela nuca dela. Seus lábios roçaram acidentalmente, ou não, a pele sensível logo abaixo, e Lírien mordeu o lábio para conter um suspiro. Ele a ergueu com facilidade, como se ela não pesasse mais que uma folha seca, uma mão firme na curva de sua cintura, os dedos se cravando o suficiente para marcar, mas não para machucar. Ainda. O toque era possessivo, exploratório, traçando a linha de sua espinha através do tecido fino, e ela sentiu o calor se espalhar, um pulsar urgente entre suas coxas que a envergonhava profundamente. Os guardas observavam em silêncio, olhos baixos, sabendo melhor do que questionar o rei. Vorath a guiou para fora do porão,
seu corpo colado ao dela como uma sombra inescapável. As escadas de pedra em espiral subiam em uma espiral claustrofóbica, o ar ficando mais limpo, mas carregado agora com o perfume de incenso e sangue fresco da cerimônia acima. Cada degrau era uma tortura. O braço dele ao redor de sua cintura a mantinha estável, mas também a puxava para si. O quadril dele roçando o dela a cada movimento, uma fricção que fazia seu fôlego falhar. Ela podia sentir a tensão em seus músculos, a luta interna para manter o controle, e isso só intensificava o dela. Porque ele a queria perto. Seu sangue impuro era uma afronta às leis de Virnator, onde clãs puros se dividiam em facções rivais. Os senhores da obsidiana nas montanhas centrais, os guardiões das névoas nos vales periféricos, todos unidos apenas pela lealdade ao rei Alfa durante a lua. Ao chegarem ao topo, o som dos cânticos os envolveu como uma onda. A sala da lua se abria diante deles, um vasto salão de obsidiana reluzente, iluminado por cristais que pulsavam como estrelas capturadas, refletindo as silhuetas dos alfas reunidos. Lobos em formas semi-humanas circundavam um altar central, onde taças de sangue ritual eram erguidas em reverência. O ar zumbia com magia antiga, o véu da lua afinando as barreiras entre o homem e a fera. E Lírien sentiu seu próprio sangue responder, uma coceira sob a pele que implorava pela transformação negada pelas correntes. Murmúrios se ergueram quando Vorath entrou com ela ao lado, sua mão ainda na cintura dela, possessiva. Olhares afiados se voltaram para Lírien, uma intrusa, suja e acorrentada até momentos atrás. "O que é isso, majestade?" rosnou um alfa de pelagem cinzenta, Lord Kaelor dos Guardiões, seu focinho se enrugando em desdém. "Uma impura na cerimônia? Isso viola o tratado de sangue." Vorath parou no centro do salão, ignorando o conselho que se agitava. Seus olhos âmbar varreram a multidão, silenciando-os com uma autoridade que fazia o ar tremer. "Ela não será purgada", declarou, a voz ecoando como um uivo primordial. "Seu cheiro carrega o eco de Dravenor, o alfa renegado, linhagem que eu mesmo bani, mas que o sangue não mente." Ele virou-se para Lírien, inclinando-se ligeiramente, seu rosto tão perto que ela podia ver as veias douradas em seus olhos pulsando com fome. "Diga-lhes, pequena loba, quem é você de verdade?" Lírien engoliu em seco, o peso de todos aqueles olhares a esmagando. Seu coração batia descompassado, e o toque de Vorath em sua cintura a ancorava e aterrorizava ao mesmo tempo. "Eu sou filha de uma humana e de um renegado", confessou, a voz trêmula, mas ganhando força. "Caçada pelos clãs desde que me entendo por gente. Esconderam-me nos vales das névoas, mas o clã de Ebonkrag me capturou como tributo." Seus olhos encontraram os dele, e ali, na intensidade âmbar, ela viu algo além da fúria real. Curiosidade, talvez desejo, misturado a uma dor antiga que espelhava a dela. O corpo dele reagiu ao dela, uma rigidez sutil contra seu flanco que a fez corar, o calor subindo por seu pescoço. Kaelor avançou, presas à mostra. "Impura, seu sangue enfraquece o império. As maldições vulcânicas de Virnator exigem pureza para conter as fendas que engolem vilas inteiras." Ele gesticulou para as paredes, onde runas de sangue brilhavam, selando antigas erupções que haviam moldado as montanhas negras em labirintos de sombra e fogo. Vorath ergueu a mão, parando-o no lugar. "Basta. O tratado de sangue permite que eu julgue, e eu sinto." Uma barganha no ar dela. Seus dedos se apertaram na cintura de Lírien, deslizando 1 centímetro mais baixo, roçando a curva de seu quadril. O gesto era sutil, mas elétrico, fazendo suas coxas tremerem e um gemido contido escapar de seus lábios. Ele se inclinou, murmurando só para ela, o hálito quente contra sua orelha. "Seu corpo não mente assim como o meu. Durante a lua, o sangue revela alianças que as palavras escondem. Aceite minha proteção, e eu revelarei o que seu pai escondeu de você." O salão ficou em silêncio, o ar carregado de tensão. Lírien sentia o peso da escolha. Submeter-se ao rei significava expor suas feridas, a rejeição da mãe humana.
O medo de sua própria ferocidade híbrida, o anseio por pertencimento em um império que havia como aberração. Mas o toque dele, forte e tentador, prometia algo mais. Um refúgio na sombra dele, onde o desejo poderia curar o que o medo havia quebrado. Ela assentiu devagar, o corpo se inclinando para o dele involuntariamente, sentindo o pulsar sincronizado de seus corações. Vorat sorriu, um lampejo de presas que era tanto ameaça quanto convite. Então, fique ao meu lado esta noite, mas saiba, pequena loba, que uma vez ligada ao Senhor das Sombras não há volta. Ele a puxou para o altar, seus corpos colados em meio à multidão. O calor entre eles, uma chama que ameaçava consumir tudo. Os cânticos recomeçaram, mas para Lírien, o mundo se resumia àquele toque, àquela proximidade perigosa, e ao segredo que seu sangue sussurrava. Talvez, nas sombras de Virnator, ela não fosse impura, mas o elo que o rei precisava para unir os clãs fragmentados. A taça de sangue ritual pairava na mão de Vorat, o líquido escuro reluzindo sob a luz pulsante dos cristais da Sala da Lua. Lírien estava ao seu lado, o corpo ainda colado ao dele em uma proximidade que a deixava tonta, o calor de sua coxa pressionando contra a dela através das túnicas finas. O ar do salão era espesso, impregnado de incenso e do cheiro metálico das oferendas, mas nada ofuscava o aroma dele, selvagem, como a fumaça de uma fogueira em meio à névoa vulcânica de Virnator. Seus dedos, que momentos antes roçavam sua cintura, agora traçavam um caminho sutil ao longo de seu braço, guiando-a para o altar central. Cada toque era uma faísca, enviando ondas de calor que se acumulavam em seu ventre, fazendo suas pernas fraquejarem. Ela mordia o interior da bochecha para conter o tremor, mas seu corpo atraía, arqueando-se levemente em direção a ele, como se o sangue impuro em suas veias reconhecesse o chamado ancestral. Os alfas do Império observavam em um círculo tenso, suas formas semi-transformadas projetando sombras alongadas nas paredes de obsidiana. Lord Kaelor, com sua pelagem cinzenta eriçada, rosnava baixinho, os olhos estreitados em desafio. Majestade, isso é loucura, ele insistiu, a voz um grunhido rouco que ecoou pelo salão. O tratado de sangue foi forjado nas fendas vulcânicas para purgar impurezas como essa. Seus ancestrais renegados enfraqueceram os clãs. As névoas dos vales ainda sussurram das vilas engolidas por erupções causadas por sangue diluído. Ele gesticulou para as runas nas colunas que brilhavam com um vermelho febril, selando as maldições que faziam as montanhas de Virnator tremerem como feras adormecidas. Vorat não desviou o olhar de Lírien, mas sua mão se apertou ao redor da taça, os nós dos dedos embranquecendo. O tratado permite julgamento do rei Kaelor, e eu julgo que o sangue dela carrega mais do que impureza, carrega o eco de Dravenor, que eu mesmo exilou por amor a uma humana. Talvez seja a hora de romper velhas maldições em vez de perpetuá-las. Sua voz era um ronronar grave, mas carregado de ameaça, e ele inclinou o corpo para Lírien, o peito largo roçando o dela ao erguer a taça. O movimento foi deliberado, o contorno rígido de seus músculos pressionando contra seus seios, fazendo-a ofegar baixinho. O calor dele a invadiu como uma maré, e ela sentiu o pulsar urgente entre suas coxas, um desconforto que a envergonhava, misturado ao medo de que todos notassem sua fraqueza. Os cânticos recomeçaram, um coro baixo que vibrava no peito de Lírien, afinando o véu da lua e despertando a fera adormecida em seu sangue. Vorat cortou a palma da mão com uma presa, o sangue pingando na taça, misturando-se ao ritual. «Beba comigo, pequena loba», murmurou ele, só para ela, os lábios roçando a borda de sua orelha enquanto erguia a taça aos seus lábios. O gesto era íntimo, possessivo, seu braço ao redor de sua cintura, a puxando até que seus quadris se alinhassem. O tecido de sua túnica fina, não escondendo a rigidez crescente contra sua barriga. Ela tremeu, o coração disparado, sentindo o batimento dele ecoar no dela, sincronizados, como se o sangue já os unisse. O gosto do líquido era amargo e quente,
queimando sua garganta ao descer, e uma visão piscou em sua mente. Flashes de montanhas negras rachadas, um alfa renegado correndo com uma mulher humana nos braços, e Vorat, jovem e furioso, banindo-os para as névoas eternas. O salão explodiu em murmúrios quando o sangue os ligou, uma marca invisível queimando na pele de Lírien, logo abaixo de sua clavícula. Ela arqueou as costas involuntariamente, pressionando-se mais contra ele, um gemido contido escapando enquanto o calor se espalhava por seu corpo inteiro. Vorat grunhiu baixo, os dedos cravando-se em sua espinha, traçando a curva até a base, onde a pele era mais sensível. "Sinta isso", sussurrou ele, o hálito quente contra seu pescoço, fazendo os pelos de sua nuca se arrepiarem. "Nosso sangue se chama. Sua impureza é o que Virnator precisa para curar as fendas, um elo entre clãs e humanos, para selar as maldições de uma vez por todas." Kaelor avançou, ignorando o protocolo, suas presas à mostra. "Mentiras! Ela é uma ameaça!" Ele estendeu a garra, mas Vorat se moveu como uma sombra, empurrando Lírien para trás de si com um braço protetor, o corpo dele, uma barreira de músculos tensos. O confronto foi rápido. Vorat rosnou, uma transformação parcial irrompendo, pelagem negra cobrindo seus antebraços, enquanto ele agarrava Kaelor pela garganta, erguendo-o do chão. "Toque nela, e eu mesmo o purgo nas fendas vulcânicas", ameaçou, os olhos âmbar flamejando. O salão congelou, o ar crepitando com magia contida, e Lírien sentiu o puxão em seu sangue. Uma fúria selvagem subindo, sua própria transformação lutando contra as cicatrizes das correntes antigas. Ela estendeu a mão, tocando o braço de Vorat, e o gesto o acalmou, sua respiração pesada contra sua palma. Kaelor foi lançado ao chão, tossindo, mas o dano estava feito. "Os guardiões das névoas não aceitarão isso, majestade. As rivalidades entre os senhores da obsidiana e nós explodirão se uma impura for elevada." Ele se afastou, os olhos prometendo traição, e o conselho se dispersou em sussurros, deixando o salão vazio, exceto pelo eco dos cânticos. Vorat virou-se para Lírien, o rosto ainda marcado pela fúria, mas suavizado por algo mais profundo. Vulnerabilidade, talvez, exposta pela proximidade dela. Ele a puxou para um canto sombreado, as costas contra uma coluna de obsidiana fria que contrastava com o calor de seu corpo. "Você viu nas visões, não é? Seu pai, Dravenor, era meu irmão de sangue, exilado por eu temer que seu amor por uma humana diluísse o império." Seus mãos subiram para enquadrar seu rosto, os polegares traçando a linha de sua mandíbula, descendo até o pescoço, onde o pulso dela batia descompassado. O toque era elétrico, fazendo-a arquear o pescoço, expondo a pele sensível, e ele se inclinou, os lábios pairando a milímetros dos dela, o hálito misturando-se ao dela em uma promessa não dita. "Eu o bani para proteger Virnator das maldições. Mas agora você é a chave para redimi-lo, e eu não a deixarei escapar." Lírien ofegou, o corpo inteiro vibrando com o quase beijo, o calor entre eles uma chama que ameaçava consumi-la. Seus quadris se moveram involuntariamente, roçando os dele, sentindo a urgência rígida que a fazia corar de vergonha e desejo. "Eu temo isso tanto quanto você", confessou ela, a voz rouca, as mãos subindo para o peito dele, sentindo o coração martelar sob a palma. "Meu sangue me torna uma aberração, mas o seu me faz querer pertencer." Lágrimas quentes escorreram por suas bochechas, e ele as limpou com os lábios, um roçar leve que enviou ondas de prazer por sua espinha, fazendo suas coxas se apertarem. Ele a pressionou mais contra a coluna, o corpo alinhando-se ao dela em uma fricção torturante, os músculos rígidos moldando-se às curvas suaves. "Então fique. Deixe-me mostrar o que Virnator pode ser. Não um império de sombras frias, mas um de laços inquebráveis." Seus lábios finalmente roçaram os dela, um beijo interrompido no último segundo por um rugido distante das montanhas, ecoando uma erupção iminente. Vorat se afastou relutante, mas sua mão permaneceu na dela, os dedos entrelaçados, o sangue ainda pulsando em uníssono. Enquanto saíam da sala,
com a névoa de Virnator se adensando lá fora, Lírien soube que a proteção dele era tanto prisão quanto salvação, e o desejo entre eles, uma força que poderia curar ou destruir o império inteiro. A névoa de Virnator se enrolava ao redor da citadel de Eboncrag como um manto vivo, densa e pegajosa, infiltrando-se pelas frestas das janelas altas, enquanto Vorath guiava Lírien pelos corredores sombrios. O rugido distante da erupção ecoava como um aviso primal, fazendo as paredes de obsidiana vibrarem levemente, mas o rei não desacelerava. Sua mão ainda entrelaçava a dela, os dedos fortes e calejados apertando com uma urgência que a deixava sem fôlego, o calor da palma dele se espalhando por seu braço como veneno doce. Cada passo os aproximava de seus aposentos reais, um labirinto de salas ocultas nas entranhas da montanha, onde as runas de sangue brilhavam fracamente, selando segredos ancestrais. Lírien sentia o pulso da marca em sua clavícula queimar, um lembrete pulsante da taça compartilhada, sincronizando seu coração ao dele em um ritmo que a aterrorizava e excitava. Eles pararam abruptamente em uma alcova estreita, iluminada apenas por uma tocha solitária que projetava sombras dançantes nas paredes úmidas. Vorath a virou contra si, as costas dela colidindo com a pedra fria, e seu corpo a prendeu ali, o peito largo pressionando contra os seios dela com uma firmeza que a fez arquejar. O ar entre eles era elétrico, carregado do cheiro de incenso residual e do suor salgado de sua pele, misturado ao aroma selvagem dele, terra queimada e pelagem após a caça. Seus quadris se alinharam involuntariamente, o contorno rígido da excitação dele, roçando sua barriga através do tecido fino da túnica, enviando uma onda de calor que se acumulou entre as coxas dela, fazendo-as tremerem. "Você sente isso, não é?" murmurou ele, a voz rouca e baixa, os lábios roçando a curva de seu pescoço, enquanto inalava profundamente, o nariz traçando a linha de sua veia pulsante. "O sangue nos une como correntes que eu mesmo não quebro." Lírien engoliu em seco, as mãos subindo instintivamente para o peito dele, sentindo os músculos tensos sob a palma, o coração martelando como um tambor de guerra. O toque era uma âncora e uma armadilha. Ela queria empurrá-lo fugir para as névoas dos vales onde crescera escondida, mas seu corpo se arqueava para ele, traindo o medo com um desejo cru que a envergonhava. "Eu sinto tudo", confessou ela, a voz trêmula, os dedos se cravando no veludo de sua túnica, puxando-o mais perto sem querer. "Mas e se for uma maldição? Meu pai foi exilado por causa de laços como esse. As fendas vulcânicas devoram os fracos, e eu sou impura." Lágrimas quentes brotaram em seus olhos, mas Vorath as capturou com os polegares, inclinando seu rosto para cima, os olhos âmbar flamejando com uma mistura de fúria e fome. "Impura é o que os clãs chamam o que não controlam", rosnou ele, os lábios pairando a centímetros dos dela, o hálito quente misturando-se ao dela em uma provocação torturante. Sua mão desceu pela lateral do corpo dela, traçando a curva de sua cintura até o quadril, os dedos se apertando o suficiente para marcar a pele sob o tecido, enviando arrepios que faziam seu ventre se contrair. Ela ofegou, as pernas fraquejando, e ele a sustentou, pressionando-a mais contra a parede, o peso de seu corpo uma ameaça deliciosa que a deixava sem ar. "Seu sangue desperta o meu, Lírien. Dravenor era meu irmão de juramento, banido porque eu temi que seu amor por uma humana abrisse as fendas para sempre. Mas você é o eco que pode selá-las." Seus lábios roçaram os dela finalmente, um beijo leve como uma brisa, mas interrompido por um tremor na montanha que fez poeira cair do teto. O momento se quebrou e Vorath se afastou relutante, os olhos escurecendo com frustração. Ele a puxou para os aposentos reais, uma vasta câmara esculpida na rocha vulcânica, com tapeçarias de peles escuras e um leito amplo coberto por peles de lobo prateado. As janelas davam para os vales enevoados, onde luzes distantes de vilas tremiam como estrelas caídas, ameaçadas pelas maldições que rachavam a terra. "Fique aqui esta noite", ordenou ele, guiando-a até o leito,
Mas, em vez de deixá-la, sentou-se ao lado, o colchão afundando sob seu peso. Sua mão encontrou a dela novamente, traçando as cicatrizes nos pulsos onde as correntes haviam mordido. Os guardiões das névoas não aceitarão nossa ligação. Caelor trama nas sombras. Eu sinto o cheiro de traição no ar, como enxofre antes de uma erupção. Lírien se encolheu contra as peles macias, mas o calor dele a atraía como uma chama. Ela se inclinou, o ombro roçando o dele, sentindo a rigidez de seus músculos e o pulsar sutil de sua excitação contida. E se ele vier por mim? Meu sangue híbrido os enfurece. Eles dizem que atrai as maldições, que as névoas sussurram nomes de ancestrais devorados. Sua voz era um sussurro, carregado de traumas antigos. A mãe humana a escondendo em cabanas de vales periféricos, os clãs caçando-a como uma aberração. O medo de sua própria transformação, selvagem e incontrolável, que poderia destruí-la por dentro. Vorath virou-se para ela, o corpo se movendo com fluidez predatória, e a deitou devagar nas peles, pairando sobre ela sem tocá-la ainda. O ar entre eles crepitava, seus olhos devorando cada curva exposta pela túnica rasgada. Então, eu o destruirei, prometeu ele, uma mão descendo para enquadrar seu rosto, o polegar roçando o lábio inferior dela, fazendo-a estremecer. Mas primeiro, deixe-me mostrar o que nossa ligação pode fazer. Ele cortou a palma novamente com uma presa, o sangue pingando sobre o peito dela, e pressionou a mão ferida contra a marca em sua clavícula. Uma visão os invadiu, montanhas rachadas se curando, névoas se dissipando, clãs unidos em uma caçada compartilhada. O toque era íntimo, o corpo dele se alinhando ao dela, o calor de sua pele nua, onde a túnica se abrira, pressionando contra seus seios, fazendo-a arquear as costas com um gemido contido. O pulsar entre suas coxas se intensificou, um desconforto urgente que a fazia se contorcer, as mãos subindo para os ombros dele, unhas cravando na carne. Mas o idílio foi interrompido por um estrondo nas portas. Guardas irromperam, ofegantes, o cheiro de enxofre e traição no ar. Majestade, Caelor atacou os portões dos senhores da obsidiana. Ele clama que a impura despertou as fendas. Vorath se ergueu como uma fera, os músculos se tensionando para a transformação, mas seus olhos voltaram para Lírien, cheios de uma promessa sombria. Fique aqui, eu cuido disso. Ele se inclinou uma última vez, os lábios capturando-os dela em um beijo feroz, breve que a deixou tonta, o gosto de sangue e desejo na língua. Enquanto ele saía, o rugido da montanha se intensificou, e Lírien se ergueu, o sangue ainda queimando, sabendo que sua presença era o catalisador de uma guerra que poderia romper Virnator ao meio, ou uni-lo para sempre. O desejo por ele a consumia, mas o medo de perdê-lo nas sombras a impulsionava a segui-lo, mesmo que significasse enfrentar as feras dentro e fora de si. Lírien não esperou o eco dos passos de Vorath se dissipar pelos corredores. O beijo dele ainda queimava em seus lábios, um gosto de sangue e urgência que a impulsionava para a frente, ignorando o tremor em suas pernas. O aposento real, com suas peles macias e o ar carregado de incenso, parecia uma prisão agora, e o rugido da montanha a chamava como um uivo ancestral. Ela se ergueu, ajustando a túnica rasgada que mal cobria sua pele marcada, e escorregou para fora da porta, as sombras de Virnator a engolindo como uma amante possessiva. O sangue em sua clavícula pulsava, guiando-a como uma bússola viva, sincronizando-se ao coração distante do rei. Os corredores da citadel de Eboncrag eram um labirinto de obsidiana úmida, iluminados por tochas que chiavam contra a névoa infiltrante. O chão tremia a cada estrondo distante, poeira caindo das rachaduras como cinzas de uma erupção iminente. Lírien corria em silêncio, os pés descalços sentindo o frio da pedra que subia por suas pernas, misturando-se ao calor residual do toque de Vorath. Seu corpo ainda reagia ao dele, um aperto urgente no ventre, as coxas se roçando com uma fricção que a fazia morder o lábio para conter um suspiro. Por que agora, no meio do caos? O desejo era uma maldição,
tão selvagem quanto as fendas vulcânicas que ameaçavam engolir o império. Um rugido ecoou à frente, seguido de uivos ferozes que arrepiaram sua nuca. Ela dobrou uma esquina e parou, o coração martelando, ao avistar o pátio externo. Uma vasta praça cercada por muralhas negras, agora um campo de batalha sob a lua prateada. Guardiões das névoas, com pelagens cinzentas eriçadas e presas à mostra, investiam contra os senhores da obsidiana, cujas formas escuras se moviam como sombras vivas. Kylor liderava o ataque, sua silhueta imponente no centro, rosnando ordens enquanto garras rasgavam o ar. A impura despertou as fendas. Matem o rei e purguem o sangue diluído, gritava ele, sua voz um trovão rouco que fazia o chão rachar. Vorat estava no meio da refrega, uma fera em forma semi-humana, pelagem negra cobrindo seus ombros largos, enquanto ele derrubava um atacante com um golpe de garra. Seus olhos âmbar flamejavam, o corpo musculoso tenso e reluzente de suor, cada movimento uma dança letal de força contida. Lírien sentiu o puxão em seu sangue, um chamado que a fez avançar, mas uma mão a agarrou pelo braço, arrastando-a para as sombras. Era um guarda leal aos senhores da obsidiana, os olhos estreitados em suspeita. Fique fora disso, mulher. O rei não precisa de distrações. Ela se debateu, o pânico subindo como bile, mas o sangue em sua marca queimou, despertando algo primal dentro dela. Uma transformação parcial irrompeu, presas se alongando, unhas se curvando em garras, e ela o empurrou com força surpreendente, o guarda caindo com um grunhido. Livre, ela correu para o pátio, o ar frio da névoa chicoteando sua pele exposta, fazendo seus mamilos endurecerem sob a túnica fina. O caos a envolveu. Uivos, o cheiro de sangue fresco e enxofre, o tremor constante da terra, como se Virnator respirasse sua fúria. Vorat! Gritou ela, a voz se perdendo no tumulto, mas ele se virou, os olhos encontrando os dela através da batalha. Por um instante, o mundo parou. O desejo cravado em seu olhar, uma fome que ia além da luta, fazendo o corpo dela responder com um calor traidor que se espalhava por sua espinha. Ele rosnou uma ordem, derrubando outro inimigo, e avançou em sua direção, o peito arfando, músculos flexionando sob a pelagem escura. Mas Kylor o interceptou, colidindo contra ele como uma avalanche, garras se chocando em um estalo de faíscas. Lírien não hesitou. Seu sangue cantava, guiando-a para o centro do confronto. Ela se lançou contra Kylor pelas costas, as garras arranhando seu flanco, rasgando a pelagem cinzenta. O alfa se virou com um rugido de surpresa, os olhos injetados de ódio fixando-se nela. Impura! Você atrai as maldições, cuspiu ele, erguendo a garra para golpeá-la. O golpe veio rápido, mas Vorat se moveu mais, interceptando-o e lançando Kylor para longe, com um impacto que rachou o chão. O rei a puxou para si no mesmo movimento, o braço forte envolvendo sua cintura, colando seu corpo ao dele em meio ao pó e ao sangue. O calor dele a invadiu como uma fornalha, o peito rígido pressionando contra seus seios, o suor salgado de sua pele misturando-se ao dela. Seus quadris se alinharam na urgência da luta, a rigidez urgente dele roçando sua barriga, enviando ondas de tremor por suas coxas. Ela ofegou, as mãos se cravando nos ombros dele, sentindo os músculos se contraírem sob suas palmas. Eu não podia ficar parada, murmurou ela contra seu pescoço, inalando o cheiro dele, fumaça, sangue e desejo primal que a deixava tonta, o ventre se contraindo em um pulso doloroso. Idiota corajosa, rosnou Vorat, os lábios roçando sua orelha enquanto a protegia com o corpo, uma barreira de força e calor. Seu hálito quente enviou arrepios pela nuca dela, e por um segundo, em meio ao caos, ele inclinou a cabeça. Os lábios pairando sobre os dela em uma promessa interrompida pela batalha. Seu sangue nos une. Use-o. Ele a empurrou gentilmente para o lado, virando-se para enfrentar Kylor, que se erguia rugindo, as feridas fumegando como lava. A luta recomeçou, feroz e brutal, mas Lírien sentiu o poder fluir. A marca queimava, e ela estendeu as mãos, o sangue híbrido invocando uma névoa que se adensou ao redor de Kylor, sussurrando maldições antigas dos vales.
O alfa hesitou, os olhos arregalados, enquanto visões de fendas engolindo seus ancestrais o atormentavam. Vorath aproveitou, golpeando-o com um rugido que ecoou pelas montanhas, derrubando-o de joelhos. Os guardiões recuaram, uivos de derrota misturando-se ao tremor da terra, que agora se acalmava, as rachaduras se fechando como feridas cicatrizando. Vorath se aproximou de Caelor, a garra no pescoço dele, mas não matou. «Jure lealdade ou as fendas o levarão», ordenou a voz grave ecoando autoridade. Caelor, ofegante, baixou a cabeça murmurando um juramento relutante. Os clãs se curvaram, o ar limpando da traição, mas Lírien sabia que as sombras persistiam. Vorath se virou para ela, o corpo ainda tenso da batalha, e a puxou para um abraço apertado, os braços como correntes vivas ao redor de sua espinha. O contato era elétrico, o suor dele escorrendo sobre sua pele, os músculos rígidos moldando-se às curvas dela, o pulsar sincronizado de seus corações fazendo seu corpo arquear involuntariamente. «Você me salvou», sussurrou ele, os lábios finalmente capturando os dela, em um beijo profundo, urgente, que a fez gemer contra sua boca, as mãos subindo para enredar em seus cabelos negros. O mundo se dissolveu, só o calor dele, a fricção de seus quadris, o desejo que os unia como o sangue nas veias de Virnator. Mas um tremor final sacudiu a montanha, e Vorath se afastou, os olhos escurecendo com preocupação. As fendas não estão seladas ainda. Seu sangue é a chave, mas Caelor não esquecerá. Ele a guiou de volta para a citadel, o braço possessivo em sua cintura, enquanto a névoa se dissipava, revelando um império à beira da redenção, e de uma paixão que poderia consumi-los. Lírien tremia em seus braços, o corpo ansiando por mais, mas o coração sabendo que a verdadeira batalha mal começara. A névoa residual de Virnator se dissipava como um véu rasgado, revelando as montanhas negras que circundavam a citadel de Eboncrag, mas o tremor final da terra ecoava como um coração ferido, pulsando através das rachaduras que serpenteavam pelo pátio. Lírien ainda tremia nos braços de Vorath, o beijo deles, uma marca fresca em sua pele, o gosto de sangue e suor misturado em sua língua. O corpo dele, rígido e quente da batalha, pressionava contra o dela com uma urgência que a deixava sem ar. Os músculos do peito moldando-se aos seus seios, os quadris alinhados em uma fricção sutil que enviava ondas de calor por suas coxas, fazendo-as se apertarem involuntariamente. Ela sentia o pulsar dele contra sua barriga, uma prova crua de que a vitória não aplacara a fome entre eles, mas o rugido distante das fendas vulcânicas a ancorava à realidade cruel. «Não podemos esperar», murmurou Vorath contra sua orelha, o hálito quente roçando a pele sensível e enviando arrepios pela nuca dela. Seus dedos se cravaram na curva de sua cintura, puxando-a mais perto enquanto se afastava relutante. Os olhos âmbar flamejando com uma mistura de desejo e determinação. As maldições ancestrais acordaram por causa da traição de Caelor. Seu sangue híbrido é o único que pode selá-las, unindo o que Dravenor quebrou. Ele a guiou pelo pátio, o braço possessivo ao redor dela, ignorando os olhares dos clãs subjugados que se curvavam em silêncio. Caelor, de joelhos e acorrentado por guardas leais, ergueu a cabeça com ódio nos olhos cinzentos, mas Vorath o silenciou com um rosnado que fez o ar tremer. Eles desceram pelas escadarias externas da citadel rumo às fendas principais, abismos fumegantes nas encostas vulcânicas, onde a terra se abria como presas de uma besta adormecida. O ar se tornava mais quente e sulfúrico a cada passo, a névoa se adensando em véus que chicoteavam a pele exposta de Lírien, fazendo sua túnica fina colar ao corpo como uma segunda pele. O toque de Vorath era sua âncora, a mão grande na base de sua espinha, os dedos traçando círculos possessivos que a faziam arquear involuntariamente, o calor dele contrastando com o frio úmido da névoa. «Eu temo isso», confessou ela, a voz rouca enquanto o vento uivava ao redor, carregando ecos de uivos ancestrais. «Meu sangue me torna fraca, uma aberração que atrai as trevas, não as cura. E se eu falhar e o engolir a você também?»
Ele parou abruptamente na borda de uma trilha estreita, virando-a para si com uma gentileza feroz. A encosta inclinada os forçava a uma proximidade inescapável. O corpo dele colando ao dela contra o vento, o peito largo pressionando seus seios com uma firmeza que a deixou ofegante. Seus lábios pairaram sobre os dela, o nariz roçando a curva de sua bochecha enquanto inalava seu cheiro. Terra úmida e algo floral, único em sua impureza. Você não é fraca, Lírien. Seu sangue é o que eu invejei por séculos, livre das correntes da pureza que nos dividem. Uma mão subiu para enquadrar seu rosto, o polegar traçando o lábio inferior dela, fazendo-a estremecer, o ventre se contraindo em um pulso urgente que a envergonhava. Ele se inclinou mais, os lábios roçando os dela em um beijo interrompido, breve como uma faísca, antes de prosseguir. Dravenor, meu irmão de juramento, escolheu o amor sobre o império, e eu o bani por medo. Mas você me mostra que o amor pode selar o que o medo rachou. O caminho os levou a uma caverna vulcânica, a entrada guardada por runas antigas que brilhavam vermelhas, pulsando como veias expostas. Dentro, o ar era um forno sufocante, o chão rachado revelando poças de lava que borbulhavam como sangue fervente. As fendas principais se abriam no centro, um abismo negro que sussurrava maldições, vozes etéreas de ancestrais devorados, ecoando os traumas de Lírien, a rejeição da mãe humana, as caçadas nos vales, o medo de sua ferocidade híbrida. Ela vacilou na borda, o pânico subindo como bile, mas Vorath a puxou para si, os braços envolvendo sua espinha em um abraço que era tanto refúgio quanto ameaça. O calor dele a invadiu, os músculos rígidos contra suas curvas suaves, os quadris se alinhando em uma pressão que a fez gemer baixinho, as coxas tremendo, enquanto o desejo traía seu terror. Estamos sós agora, sussurrou ele, os lábios contra sua têmpora, o corpo guiando-a para o altar natural de obsidiana no coração da caverna, uma laje marcada por sulcos ancestrais para sangue ritual. Deixe o sangue nos unir de verdade, não como rei e oferenda, mas como iguais. Ele cortou a palma novamente, o sangue pingando na laje, e estendeu a mão para ela. Lírien hesitou, mas o puxão em sua marca a impeliu. Ela cortou a própria palma com uma unha afiada pela transformação parcial. O sangue híbrido, se misturando ao dele, em um vapor que subiu como fumaça sagrada. Seus dedos se entrelaçaram, e ele a puxou para o altar, deitando-a devagar sobre a pedra quente, o corpo pairando sobre o dela em uma proximidade torturante. O ritual começou. Mãos unidas sobre o sangue, seus corpos colados, o peito dele pressionando o dela, enquanto murmuravam os votos ancestrais. O ar crepitava com magia, as fendas rugindo em resposta, mas o toque dele a ancorava, os lábios roçando seu pescoço, traçando a veia pulsante, enviando ondas de prazer que faziam seu arco se arquear contra ele. Ela sentia tudo, o contorno rígido de sua excitação contra suas coxas, o suor escorrendo entre eles, o coração dele ecoando o dela em um ritmo febril. Eu te aceito em pureza e tudo, rosnou ele, os lábios finalmente capturando os dela em um beijo profundo, urgente, que a consumiu enquanto o sangue fluía para as rachaduras. As fendas se fecharam com um estrondo, a lava se retraindo como feridas cicatrizando, as vozes ancestrais silenciando em um suspiro coletivo. A névoa se dissipou lá fora, e Virnator respirou aliviado, as montanhas se estabilizando pela primeira vez em eras. Vorath se afastou devagar, os olhos âmbar suavizados pela vitória, mas ainda famintos. Ele a ergueu nos braços, carregando-a de volta à citadel, sob o céu clareando, onde os clãs esperavam. Caelor, agora quebrado, jurando lealdade verdadeira ao ver as runas estabilizadas. Dias se passaram, em uma névoa de cura e união. Os senhores da obsidiana e os guardiões das névoas se curvaram perante Lírien, reconhecendo-a como a rainha das sombras, o elo que selara as maldições. Mas nas noites nos aposentos reais era só deles. Vorath a puxando para as peles, os corpos se entrelaçando em uma dança de toques possessivos
e sussurros de desejo contido. Você me curou, murmurava ele contra sua pele, os lábios traçando a marca em sua clavícula, fazendo-a arquear com um suspiro. O calor entre eles uma chama eterna, mas agora segura. Lírien, pela primeira vez, sentia pertencimento, não como impura, mas como salvadora. O amor deles, forjado em sangue e sombras, transformara Virnator de um império rachado em um reino unido, onde o desejo não era maldição, mas ponte para a eternidade. E enquanto a lua se erguia serena sobre as montanhas negras, ela se rendia ao abraço dele, sabendo que, nas sombras eternas, haviam encontrado a luz um no outro.